E um salve para você que se liga aqui no canal do TF, sou o Thiago Franklin, jornalista e botafoguense, responsável por este local onde você encontra diariamente 3 conteúdos do Botafogo nesta plataforma. Este daqui é o nosso segundo, nesta quarta-feira, o Almoço com o TF. Já tivemos o Giro de Notícias, onde eu falei da grande fase de boas notícias do Alvinegro. Além do excelente momento dentro de campo, fora, nos bastidores, o Alvinegro tem ali algumas informações bem bacanas. Caso vocês não tenham visto o nosso Giro de Notícias, vejam, ele estará passando aqui em cima da minha careca e também ao final aqui você vai poder clicar e assistir o outro conteúdo do canal, além do Noite Alvinegra de ontem. Assistam tudo aqui do canal deste careca que vos fala. Nesse nosso vídeo, quero falar um pouquinho, quase não saiu, com vocês sobre 2 temas. O primeiro, 2 atletas irregulares e eficientes. Como isso, TF? Irregulares e eficientes? Sim, Marco Antônio e Varley, jogadores jovens que devido a esta juventude oscilam demais. Porém, quando aparecem, são decisivos. Vou falar isso em números com vocês aqui no nosso conteúdo de agora. E outro ponto, a volta do público, dos torcedores nos estádios está muito próximo, né? Tem ali esta bulha com a STJD que libera para uns clubes, não libera para outros, a CBF não libera e etc. Mas eu vou falar sobre Botafogo. E a diretoria precisa fazer o quê? Planejar esta volta, já analisar alguns pontos que precisam de ajustes. Sabem por quê? O torcedor é cliente e cliente precisa ser muito bem tratado. Mas esse nosso conteúdo está em nome de 1xBet, parceiro do canal do TF. Se você gosta de fazer aquela fezinha marota moleque serelepe, lá no 1xBet é seu lugar. Jogos da Champions. Hoje, por exemplo, tem a estreia do PSG de Neymar Júnior, Messi e Mbappé. Você pode apostar ali, fazer aquela fezinha em cima do time do Neymar e ganhar uma graninha, porque ali é meio que favas contadas. Ontem quem apostou no Young Boys ganhou uma grana, hein? Quebrou a banca. Já que ganhou do Manchester United, um jogo impressionante, uma virada ali, ganharam. E olha quem fez ali, aposta na zebra, se deu bem. E você pode fazer o quê? Usar o código canal do TF, que está aqui no primeiro comentário. Usando esse código canal do TF, se você fizer um depósito inicial de R$20, você pode ter 40 para começar a fazer as suas fezinhas marotas, molecas e serelepes. E além disso, você vai tirar o print do seu cadastro e também mandar para o e-mail, que está aqui no primeiro comentário. E você vai poder concorrer mês que vem a 2 camisas do Botafogo. As 2 primeiras neste mês irei sortear nos próximos dias e eu vou divulgar os nomes aqui em um vídeo no canal. É isso? Tamo juntos? O nosso Almoço com o TF começa neste momento. Abro o vídeo falando sobre Varley e também o jogador Marco Antônio. Marco Antônio, um atleta de 23 anos, ele fará 24 em outubro, veio por empréstimo do Bahia até o final do ano, um jogador que lá no tricolor baiano era bastante irregular também. Aqui no Botafogo, ele é um jogador que mostra essa mesma irregularidade. Faz boas partidas, logo na sua estreia foi decisivo contra o Nova Iguaçu, entrou ali no final da partida e fez o gol da vitória. E na Série B tem sido assim. Ele não aparece tanto nos jogos, às vezes fica um pouco sumido, às vezes desaparece das partidas. É um jogador que taticamente tem ajudado muito depois da saída do Ronald. Joga aberto pelo lado direito e essa possibilidade dele fazer o corredor é um cara que se mata defensivamente, isso acaba atrapalhando ele no terço final. E agora ele jogando na posição que é do Diego Gonçalves, enquanto o outro ponta está ali numa fase de recuperação, já esteve à disposição do técnico no último jogo, mas ainda não foi titular, ele tem tido um pouco mais de liberdade pelo lado esquerdo. Na partida do último sábado, em que o Botafogo goleou o Londrina, ele foi decisivo. Estava sumido do jogo, até dei uma cornetada nele nas redes sociais, no Twitter, falando: cadê o Marco Antônio? Precisa entrar no jogo, e depois entrou. Uma jogadaça, uma caneta e uma assistência para o Varley, outro jogador que eu irei falar daqui a pouco, e um gol. É um atleta que tem muita qualidade. O Marco Antônio é um jogador que tecnicamente tem muitas valias interessantes. Porém, ele ainda não é um jogador regular. Ele, por exemplo, vou dar um exemplo de um jogador regular. Chay. É um cara que consegue ser regular em 90% dos jogos. Nenhum atleta vai jogar bem 100% das partidas. Eu acho que nem o Messi e o Cristiano Ronaldo, que são os maiores, né, na nossa época, eles conseguem isso.
100% dos jogos jogando 100% aqui em cima. Claro, o jogador vai ter ali, de 10 partidas, um jogador normal vai jogar bem 7, 8, 2, mas não vai jogar tão bem. Messi e Cristiano Ronaldo lá jogam 9, né, de 10. E o caso do Varley e do Marco Antônio, eles são jogadores que não têm tanta regularidade. Eles jogam lá, de 10 partidas, jogam 5 bem e 5 mal. E isso pode ser pela idade dos dois. O Marco Antônio, ele tem apenas 24 anos, porém seus números na temporada são bem interessantes. Pelas estatísticas do Botafogo, ele tem 5 gols e 5 assistências nessa temporada. Mas pelo site O Gol, ele tem 6 assistências. Agora eu estava tentando caçar essas 6 assistências no Marco Antônio. Eu vou ficar com os números do Botafogo, com 5 gols e 5 assistências. Em relação a número de gols, ele está em quarto na temporada, atrás de Navarro, Chay, do próprio Varley e o Marco Antônio, né? Porque o Varley, ele chegou ao seu 6º gol na temporada. Deixa eu só confirmar aqui para ver se eu não estou falando besteirinha com vocês. Mas o Marco Antônio é um dos principais artilheiros do Botafogo na temporada e um dos principais assistentes, mesmo sendo um jogador irregular. Se o Varley tivesse uma regularidade um pouco maior, ele teria uma vantagem de conseguir aumentar e muito os seus números. É um jogador que está no momento de crescimento, é um jogador que pode evoluir bastante, pertence ao Bahia e tem contrato até o final do ano. Aí você vai me perguntar, pô, Tef, vale a pena renovar com o Varley para o ano que vem? Não sei, sinceramente não sei. Mas para esse ano, ele é um jogador muito útil para o Botafogo. Eu não vejo o Varley fora das utilizações, ora como reserva, ora como titular. Só para vocês terem uma ideia, entre partidas que ele entrou e também partidas que ele começou como titular, são 36 jogos e 2.063 minutos disputados. O Botafogo nesta temporada, segundo o próprio site O Gol, fez 40 jogos. O Varley só ficou, o Marco Antônio ficou fora de apenas 4 jogos do Botafogo durante todo o ano. Isso é um número muito significativo para um atleta que chegou agora, né? Mas é um jogador que tem essa irregularidade, porém tem muito a crescer. Não sei se vai crescer aqui no Botafogo, mas é um jogador que, se cuidar dessa sua parte, de sumir às vezes dos jogos, ele pode evoluir mais. Além disso, tem o caso do Varley. O Varley é mais jovem, fará 24 anos agora, no próximo 22 anos, na próxima sexta-feira. É um jogador que tem contrato, é do Botafogo e tem contrato até o final deste ano. A sua situação ali da renovação está sendo avaliada. Vou falar uma coisa aqui que tem muita gente que vai me xingar. Eu tenho certeza que eu vou receber ligação de um amigo que vai falar assim: você tá maluco? Esse Varley é uma porcaria. Vai renovar com esse cara aí, é perder dinheiro. O Varley tem apenas 21 anos. E é útil, um jogador que, na minha opinião, como pode ser um bom lateral direito no futuro, porque ele tem essa qualidade de arrasto no final, no terço final, tem um bom cruzamento, pode ser um jogador interessante para lateral direita, talvez não tanto como ponta, mas para lateral ele pode evoluir bastante. Eu renovaria com o Varley. Nunca falei isso aqui no canal, mas é a primeira vez que eu falo. Tomara, e se ele pode jogar mal no sábado, contra o Náutico, mas eu falo assim, eu renovaria com o Varley, até mesmo por quanto que ele ganha, e eu acredito que é um jogador que possa ter mercado. É um jogador que você consiga vender aí, talvez para mercados periféricos do futebol brasileiro, futebol internacional, sul-americano, Oriente Médio, não sei. Mas um jogador que você consegue neste ano fazer um currículo. Na temporada, Varley tem 5 gols e 4 assistências. É um jogador que, em relação a gols, só está atrás dos principais, o Chay e também o Rafael Navarro. Ele é um jogador, é o terceiro artilheiro do time. Nessa temporada, o Varley já atuou mais de 1.000 minutos. O Varley atuou 1.997 minutos em 34 jogos. O Varley tem essa deficiência sim, é um jogador que tem algumas deficiências. É um atleta que às vezes erra muito no terço final. É um jogador que às vezes se complica, perde gols fáceis. Tecnicamente não tem a qualidade que o Marco Antônio tem, mas é um jogador voluntarioso, é um jogador de força, é um jogador de velocidade. E isso no futebol é algo necessário em algumas equipes. Não seria titular absoluto de um time meu hoje,
Mas ter um Varley no elenco é importante por causa de velocidade, por causa de ser um jogador coringa. Hoje, os coringas no futebol é importantíssimo você ter jogador que execute mais de uma função. Às vezes você não precisa fazer uma alteração. Você troca o Varley de posição com algum jogador ali dentro de campo. Contra o Coritiba foi isso. O Varley jogou improvisado na lateral esquerda durante boa parte do segundo tempo e fez uma partida ok. É isso, são dois jogadores irregulares e eficientes, porque os números mostram uma eficiência, mas o desempenho você tem essa situação da irregularidade. São jogadores que já irritaram muitos torcedores e já fizeram boas partidas. É isso, o futebol tem muito disso, dos jogadores que às vezes mostram uma eficiência em relação a números, mas a irregularidade acontece. Por exemplo, quem não acompanha os jogos do Botafogo e só verificam os números, acham que os dois são dos principais atletas em relação a desempenho na temporada, e não são. Então, assim, é importante para quem acompanha saber como eles estão, por causa do desempenho de ambos. Mas, em relação à parte da irregularidade, eles precisam corrigir, mas tem idade. São dois jogadores jovens que estão amadurecendo, ainda mais o Varley, que tem 22 anos, vai fazer 22 na sexta-feira, pode melhorar muito como atleta. Mas comentem aqui o que vocês acham de Varley e Marco Antônio. Mudo de assunto, quero falar um pouquinho sobre a volta dos torcedores aos estádios. STJD deu ganho de causa para algumas equipes e alguns jogos da competição da Série B teremos torcida. E isso foge totalmente do que é o futebol, né? Você tem ali o benefício para algumas equipes do nosso futebol. E o que acontece? O Botafogo ainda não se pronunciou, o Botafogo está dentro das equipes que entraram com um manifesto no STJD pedindo que as partidas não tivessem torcedores, que tirassem o ganho de causa do Cruzeiro, que todos os seus jogos eles jogam com torcedores, lá em Belo Horizonte, ou levaram o último jogo até mesmo para o interior, porque ainda estava embargado na cidade onde eles têm a sede, né, onde são baseados o time mineiro. E o Botafogo em breve terá volta da sua torcida, que não está dentro do estádio desde março do ano passado, naquele jogo pela Copa do Brasil entre Botafogo e Paraná Clube. E o que acontece e qual é o meu grande ponto a respeito deste assunto? O Botafogo precisa saber tratar bem a sua torcida na volta ao estádio Newton Santos. Por quê? Teremos ali algumas dificuldades na entrada, isso já é fato, porque você vai ter que apresentar o exame PCR negativo, ou você vai ter que apresentar um cartão de vacinação, um aplicativo mostrando que você tomou as vacinas. Fato. Primeiro ponto é esse. Isso vai demandar mais tempo para a entrada. Com certeza o torcedor vai aos primeiros jogos com um número muito grande, pela saudade que você tem de ver jogos do estádio Newton Santos. Vamos supor que 20% da capacidade seja liberada. Nós teremos ali o estádio Newton Santos sem capacidade para 40 mil, pelo menos 8 mil torcedores estarão lá no estádio. O Botafogo vai precisar se preparar, vamos colocar, para 16 mil. Para que isso, Steph? Para quê? Para abrir um maior número de entradas, para você ter ali a facilidade para o torcedor, para o cara não ficar muito tempo na fila, para o cara ser bem tratado. O estádio Newton Santos vai precisar de uma grande lavada, que é um estádio que não tem tido jogos, então você tem uma manutenção em relação à limpeza um pouco menor. Então o banheiro tem que estar bonito, a arquibancada tem que estar limpinha, tudo tem que estar limpinho para o torcedor chegar e se sentir bem na sua casa. É a mesma coisa quando você viaja e fica com saudade da sua casa. Aí você chega na tua casa, pô, tua casa tá limpinha, volta pra casa, tá tudo arrumadinho, você fica felizão. Imagina você chegar na tua casa, ela tá toda suja, toda escalafabústica. Você vai ficar chateado, não vai? Eu ficaria. E é assim que o torcedor tem que ser tratado nessa volta. Que a administração do clube pense nesse ponto. Pense em ajustar o estádio Newton Santos, pense em deixar a nossa casa bem arrumadinha. Por quê? Só assim você vai atrair os torcedores. E aqueles que estão na dúvida se vão ser sócios ou não, que eles sejam sócios, vendo que o Botafogo mudou até o tratamento com o seu torcedor. Esse é meu pensamento. Acho que isso tem que acontecer por causa para você cativar a torcida. E seja sócio do Botafogo. O link aqui, ó, na nossa descrição. É isso, meus amigos, é isso, minhas amigas. Mais um Almoço com o TF chega ao fim. Mais tarde estarei de volta com Noite Alvinegra, nosso terceiro conteúdo. Se você não viu o outro vídeo do canal, veja, vai estar passando aqui ou aqui. Escolha um lado aí e assistam os outros conteúdos do canal. Se você não for inscrito, inscreva-se. Tchau, tchau, fui, fique com Deus. Beijo e valeu, galera. Tamo junto sempre.